Oi, meus irmãos, paz seja convosco. Livro de Marcos, capítulo 2, versículo 1 ao 11, fala sobre uma cura muito popular de Jesus Cristo. Popular pela forma como ela aconteceu. A Bíblia diz que Jesus Cristo estava em casa, anunciando a palavra de Deus para muitas pessoas. Quando removeram o telhado da casa onde Jesus estava e desceram um paralítico pelo telhado, apresentando ele a Cristo a fim de que fosse curado. Muitas pessoas usam essa passagem para abordar ou a cura que o Senhor Jesus opera, ou a fé desse grupo de pessoas que carrega esse paralítico pelo telhado. Mas eu gostaria de me concentrar em um ponto que poucas pessoas observam e é um ponto bastante familiar para os nossos dias. Marcos 2:1 diz que Jesus Cristo estava em casa. Olha que coisa mais comum para os nossos dias. Afinal de contas, muitos estão em casa. O texto diz que Jesus Cristo estava em casa. A primeira coisa que nós temos que observar é que o texto não diz que Jesus Cristo estava em uma casa ou na casa de alguém, mas que ele estava em casa. O sentido da palavra é como se a casa fosse sua, mas a verdade é que não era. A Bíblia diz no livro de Mateus capítulo 8 que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus não tinha uma casa própria comprada com seu próprio dinheiro, ou pelo menos é isso que os evangelhos pelo menos nos evangelhos isso não está claro. Mas quando Jesus foi passar parte da sua vida em Cafarnaum, os estudiosos dizem que ele foi hospedado na casa de Pedro, ou da sogra de Pedro. Então a casa que o texto está se referindo é a casa da sogra de Pedro. E o texto diz que Jesus Cristo estava em casa. O que isso quer dizer? Que Pedro hospedou tão bem Cristo naquele lugar, naquela casa, que essa casa já era a casa de Jesus. Que Jesus se sentiu tão bem recebido, era tão bem agradado nesse lugar, que ele se sentia em casa. E aqui está a primeira direção, a primeira aplicação que eu quero trazer para a sua vida nesses dias. Não basta ficarmos em casa, é necessário hospedarmos Jesus junto conosco. Os homens da saúde, o Ministério da Saúde, os representantes, os médicos, eles dizem que para que a gente escape, para que a gente se salve do Covid, é necessário ficar em casa. E eu, como um homem de Deus, não como um médico, quero dizer para você, reafirmar para você, para escapar do Covid tem que ficar em casa. Mas e para escapar de uma fé fria? Para escapar de uma investida do diabo? Para escapar de tentações? Ficar em casa não é o suficiente, pelo contrário, é um gol contra. Pelo contrário, dificulta as coisas. Ficar em casa para fortalecer a vida espiritual é perigoso se não tomarmos algumas decisões importantes, se não praticarmos hábitos importantes. Ficar em casa é bom para se prevenir do Covid-19, mas não de uma fé fria. E é por isso que eu quero dizer a você, hospede Jesus em sua casa. Chame Jesus para ficar com você nesses dias. Viva de uma maneira que o Deus Filho se sinta confortável, sinta prazer de habitar com você e com a tua família nesses dias. Então a casa que Jesus está, que na verdade não é de Jesus, tem algumas características. E eu gostaria de compartilhar elas com você agora. Em primeiro lugar, o versículo 2 diz que Jesus estava nessa casa anunciando a palavra. O livro de Lucas, capítulo 5, fala sobre a mesma mensagem, narra a mesma passagem, e lá diz que Jesus Cristo estava ensinando a palavra. Então a primeira característica que eu quero deixar para você nesses dias, que na sua casa precisa ter, porque na casa de Jesus tinha, é contato diário com a palavra. Jesus Cristo anunciava a palavra e você precisa ter contato com a palavra que Ele, pelo seu Espírito, nos anuncia. Nós precisamos ter uma vida devocional diária, uma vida devocional viva, contínua, verdadeira. A primeira coisa, então, nós precisamos ter vida devocional. Uma soma de leitura da palavra com oração e jejum é o que vai trazer para nós uma fé forte e vigorosa para esses dias. É um engano nosso, muita inocência nossa, achar que ficar em casa por 14, 21 ou quantos dias forem, sem ter hábitos espirituais, vamos no final desse tempo ser quem nós somos hoje. Não. Afinal de contas, a vida espiritual é como uma fogueira que precisa ser alimentada. Então você precisa ter contato diário com a palavra de Deus, vida de oração. O livro de Mateus, capítulo 6, versículo 6, diz que quando você for orar, você deve entrar em um lugar secreto e o nosso Pai que vê em secreto,
vai recompensar você, responder você, se relacionar contigo. Quero dizer a você, tenha leitura bíblica e vida de oração. Mas pastor, eu já leio a Bíblia todos os dias, eu tenho um aplicativo no meu celular que vem lá um versículo da semana, uma caixinha de promessas digital. Eu não estou falando para você olhar a Bíblia. Afinal de contas, o livro de Lucas, que também narra essa passagem no capítulo 5, diz que Jesus ensinava a palavra. Você precisa aprender sobre Jesus através da sua palavra nesses dias. Você precisa estudar as Escrituras. É isso que eu estou dizendo. Na casa onde Jesus está e se sente bem recebido, a primeira característica é essa: tem palavra. A segunda lição que eu aprendo é que na casa onde Jesus está, os seus valores não são confundidos. Se você parar e prestar atenção no texto, você vai ver no versículo 4 que os homens eles removem um telhado, eles quebram o telhado da casa, a fim de que um paralítico fosse curado. Olha que coisa mais interessante, na casa onde Jesus está, as pessoas são mais importantes do que as coisas. Um telhado é quebrado, mas uma pessoa é curada. Olha que coisa interessante, eu quero dizer para você assim que nesses dias, não confunda, não inverta, ou melhor, avalie os seus valores. É um tempo de viver às vezes mais simples. Aqui nós podemos tirar duas coisas, duas lições importantes. A primeira delas, avalie as tuas prioridades. Avalie, redefina as tuas prioridades. Um telhado foi quebrado, mas uma pessoa foi curada. Isso precisa ficar claro para você nesse tempo. Muitas pessoas estão brigando por problemas financeiros, por telhados que estão quebrados, e no interior da casa as pessoas também estão quebradas. Mas eu quero dizer a você, se você avaliar as suas prioridades e a tua casa for a casa que recebe Jesus, pode ser possível até telhados quebrados, mas no interior da casa as coisas precisam estar bem. O livro de Provérbios, capítulo 15, no verso 17, vai dizer assim, que é melhor no interior de uma casa comer legumes com amor do que comer a melhor carne na companhia de pessoas com contenda. Quero dizer a você, são tempos de escolher bem. Por quê? Porque são tempos difíceis. Tempo de desemprego, de redução salarial, de cortes de despesas. Tempo onde uma circunstância às vezes nos oferece poucas opções. E nas poucas opções, quero dizer a você, escolha as melhores. Quais são as melhores? As que Jesus escolheria. Jesus escolhe curar um homem. Talvez se Pedro ou qualquer pessoa pensasse assim, eu não vou quebrar o telhado, aquele homem não fosse curado. O que vale mais para Jesus então? Uma pessoa ou um telhado? Uma pessoa ou uma coisa? É claro que as pessoas. Quero dizer a você então, viva bem com a tua família nesses dias, mesmo que as coisas não estejam do jeito que você gostaria. O mundo perfeito, como diz o pastor Nel, claro, o melhor seria o telhado daquela casa intacta, aquele homem curado, com certeza, mas em tempos difíceis nos sobram poucas opções, que você escolha então as melhores, que você escolha aquelas que estão em primeiro lugar, a vida com Deus, o bem-estar com a família, a vida com os filhos, amar os irmãos, servi-los como a Bíblia diz que você deve servir. Essa é a primeira coisa que isso nos ensina. A segunda coisa que isso nos ensina é que às vezes é necessário quebrar a parte externa para que o interior seja curado. Às vezes algumas coisas são necessárias ser quebradas do lado de fora para que dentro haja uma transformação. É tempo de você desfrutar com a sua família coisas que talvez, quem sabe, até hoje você não desfrutou. E Jesus está quebrando o telhado das coisas externas. As coisas que nós estamos acostumados a viver do lado de fora foram paradas, foram quebradas, para que dentro de casa a gente possa viver coisas extraordinárias, diferentes, novas, recomeços, para que a gente possa começar então a viver princípios e valores que talvez até hoje a gente não viveu. O que eu estou querendo dizer é que talvez seja o melhor tempo da tua paternidade. Pastor, talvez o melhor tempo, nós estamos num tempo de crise, estamos num tempo de dificuldade financeira, de talvez desemprego, talvez de comer o básico, talvez de cortes de coisas importantes para minha família, sim, mas talvez o tempo onde você tem a maior oportunidade de exercer a tua paternidade, talvez uma oportunidade tão preciosa de viver a vida com a tua família como você nunca teve antes. Tempo de aprender a ensinar o seu filho alguma coisa, de tempo de qualidade com a esposa, de ensinar a palavra de Deus, de amá-lo, de aconselhar, de entrar na realidade do seu filho, se identificar com ele, apontar para ele um destino,
de construir marcas no coração dele que ele nunca vai se esquecer. Não dá para passear, não dá para sair comprar coisas, mas é tempo de construir e aperfeiçoar relacionamentos. Que você possa ser um homem de Deus, que você possa ser uma mulher de Deus, que você possa ser um filho cheio do Espírito Santo, que marque a vida da tua família nesses dias. A terceira característica, ou terceira lição, na casa onde Jesus está, as pessoas se mobilizam umas pelas outras. Marcos capítulo 2, versículo 3 vai dizer que 4 homens carregaram um para que ele fosse curado. Olha que interessante, aqueles homens se moveram por ele porque ele era debilitado. Sozinho ele era incapaz de se achegar até Cristo a fim de que fosse curado com a sua fé. Então aqueles homens se moveram por um propósito. 4 homens por um propósito. Quero dizer a você que é tempo de nos movermos uns pelos outros, é tempo de se mobilizar uns pelos outros, é tempo de unirmos as nossas forças para atendermos o mesmo propósito, é tempo de nos movermos pelos necessitados. Talvez você pense assim, pastor, mas é um tempo tão difícil, eu mal consigo alinhar as coisas aqui dentro da minha casa. É verdade, às vezes ajudar um fica pesado, mas se 4 ajudar um, fica mais fácil. E nós temos uma coisa muito positiva a nosso favor. Nós temos as células, os relacionamentos, o discipulado, o pastoreio. As nossas células são compostas por 8, 10, 20 pessoas. Se nós nos unirmos, se nós nos mobilizarmos juntos para atender um necessitado, fica mais fácil. Vai ficar mais fácil e a gente vai acertar o alvo. Por quê? Porque a Igreja de Cristo se move assim, coletivamente. É tempo de nos unirmos pelos necessitados. 4 se moveram por um. É tempo de nós nos movermos por aqueles que precisam. É tempo de comprarmos comida, alimento para aqueles que precisam. É tempo de nos movermos pelos necessitados e enfermos. E é tempo de nos movermos juntos pelos novos convertidos e fracos na fé. Você que é um líder de célula, você que é um membro responsável, um irmão maduro, um obreiro, um pastor, quero dizer a você, não esqueça dos novos na fé e dos mais fracos. Que nós possamos se mover juntos para edificá-los, fortalecê-los, consolidá-los na fé. Por quê? Porque é assim que Deus vai fortalecer eles. A Bíblia diz no livro de Efésios capítulo 4 que é por meio dos ministérios que Deus edifica a sua igreja. E Deus tem dispensado, depositado a nós dons poderosos para tempos específicos. E quero dizer a você que esse tempo é um tempo oportuno. Por quê? Porque aquilo que Deus tem dado para você e para mim não é, na verdade, para você e para mim, é para as pessoas. Por que Deus vai me dar o dom de encorajar, o dom de ser hospedeiro, o dom de curar as pessoas? Para mim, não, é para as pessoas. Então, aquilo que Deus tem depositado sobre a minha vida pelo seu Espírito, como diz Efésios capítulo 1, é para as pessoas. Então, que você possa ser muito usado por Deus nesses dias. Se mova, se junte, chame as pessoas, se aproxime das pessoas a fim de atender necessidades pontuais. E nós vamos acertar o alvo. Por quê? Porque no final de tudo isso, nós não vamos mais ser os mesmos. Por quê? Porque na nossa casa, nesse tempo, não teve só Netflix, não teve só notícia ruim, teve palavra, teve valores definidos e teve mobilização pelos necessitados. Que Deus abençoe você. Fique ligado nas nossas redes sociais, se inscreva nos nossos canais e Deus abençoe você em nome de Jesus.